Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre as frações. Elas podem aparecer, então, desse jeito aqui. E o número de cima nós chamamos de numerador e o número de baixo de denominador. O denominador, ele diz em quantas partes que, por exemplo, se fosse um chocolate, em quantas partes que eu teria dividido ele. Então, no caso aqui, foi dividido em 3 partes e o numerador, ele traz a quantia de partes que eu representei, ou a quantia de partes que foram consumidas. Então, foram consumidas 2 partes de 3. Então, eu vou estar colorindo aqui 2 partes que foram consumidas aqui. 2 partes que foram representadas. A leitura das frações, então, ela se dá primeiro lendo o número de cima, o numerador, e depois o número de baixo, o denominador. Então, de 1 até 10, a gente lê os denominadores sendo meio, terço, quarto, quinto, sexto e assim por diante. E o 10, que é uma exceção, como exemplo que eu trago aqui embaixo, quando o denominador é 10, a gente fala décimo, quando é 100, a gente fala centésimo. E nos demais casos, acima de 10, a gente vai estar colocando a palavra avos no final. Esse aqui, então, essa fração fica 1 terço, esta 2 quintos, 9 décimos, 12 quinzeavos, 13 27avos e 45 centésimos. Então, sempre vai ser dessa maneira. A gente sempre vai ler primeiro o numerador, que é o de cima, e depois o de baixo, que é o denominador. Lembrando que o denominador, ele não pode ser 0, porque não existe eu querer fazer uma divisão, por exemplo, por 0, dividir 45 por 0. Isso não existe. Não tem como eu dividir alguma coisa com ninguém. Então, isso já não é divisão. Então, quando o denominador for 0, isso já não vai existir. Lembrando também que todo número tem um denominador. Mesmo esses números reais que aparecem sozinhos, embaixo deles a gente tem o denominador 1. A gente só não tem a necessidade de escrever o 1 embaixo porque ele não faz diferença. Lembrando um pouquinho sobre as frações próprias. Quais que são as frações próprias? São aquelas onde o numerador é menor que o denominador. Então, o numerador é o de cima, ele tem que ser menor que o de baixo. Então, toda vez que o número de cima for menor que o de baixo, vai ser uma fração própria. Então, aqui do lado eu representei. Então, é um retângulo dividido em 6 partes. Dessas 6 partes foram consumidas 4. Então, não foi consumido um inteiro. Foi consumido menos do que um inteiro. Por isso, ela é uma fração própria. Aqui embaixo, outro exemplo. Eu dividi esse pentágono, então, em 5 partes. Dessas 5 partes foram representadas pintadas 2. Portanto, essa daqui também é uma fração própria, porque o numerador, que é o número de partes que foram pintadas, é menor do que a quantidade total de partes que eu tenho, do que o denominador. Portanto, essas 2 frações são frações próprias. Um pouquinho sobre as frações impróprias, como elas são. Nas frações impróprias, o numerador vai ser maior que o denominador. Então, o número de cima vai ser maior que o número de baixo. Antes, nas frações próprias, era o inverso. O numerador era menor que o denominador. Agora, nas frações próprias, o numerador vai ser maior que o denominador. Então, representei 2 frações aqui. A primeira, então, é 8 terços.
Então, como a gente pode ver, foi consumido mais do que um inteiro. Nas próprias, a gente não consumia ou não representava a fração toda. Esse retângulo ele não foi colorido totalmente, então não foi colorido um inteiro. Por isso, elas são frações próprias. Agora, nas impróprias, vão ser representadas frações inteiras ou maiores que um inteiro. No caso aqui, então, 8/3 foram representadas 2 retângulos e mais 2 caixinhas do terceiro retângulo. No caso, então, 8 caixinhas de 3 retângulos que eu tinha. E o número de baixo, então, a fração de baixo, eu tinha um retângulo e eu dividi ele ao meio, portanto, eu pintei as 2 caixinhas. Então, foram coloridas 2 caixinhas de 2. Nesse caso aqui, então, se eu for fazer a divisão, 2 dividido por 2, eu vou ter, então, o resultado 1. Então, foi pintado um retângulo inteiro. Nesse caso, então, quando aparecer dessa maneira aqui, o numerador e o denominador iguais, também vão ser frações impróprias. As frações aparentes, então, são aparentes aquelas que quando o numerador ele é múltiplo do denominador, ou só de olhar a gente já enxerga que foi pintado um inteiro, ou mais que um inteiro. Então, nessa primeira aqui, foram pintadas 3 partes de 3, então eu já consigo ver que foi pintado um inteiro. Por quê? Porque 3 está na tabuada do 3. 1 vezes 3, 3. Por isso, então, elas são aparentes. Nessa fração aqui, então, novamente, o numerador, ele é múltiplo do denominador. Ou então, o 10 está na tabuada do 5. Se eu dividir 10 por 5, vai dar 2. Então, foram representados 2 inteiros. Foram pintados 10 caixinhas e em cada representação, em cada retângulo, foi dividido em 5 partes. E eu precisei de 10. Então, foram coloridas 10 partes, 2 inteiros. A fração equivalente, então, é quando uma fração tem a mesma medida, a mesma quantia da outra fração, a mesma parte de um todo. Então, eu vou representar sempre dois retângulos, enfim, 2 frações, como essas aqui, iguais. Porém, nessa aqui, esse retângulo foi dividido em 3 partes iguais e foram pintadas 2. O mesmo retângulo agora foi dividido novamente, cada caixinha ao meio. Portanto, agora eu pintei o dobro. Antes foram pintadas 2, agora eu pintei 4. E agora nós temos 6 caixinhas. Mas no final ainda sobrou a mesma quantidade, ó, o mesmo pedaço, mesmo tamanho. Então, essas duas aqui são consideradas equivalentes porque elas têm a mesma quantidade do todo coloridas. As frações decimais agora, então. São frações decimais aquelas que têm o denominador, ou o número de baixo, 10, 100, 1000, 1 milhão e assim por diante. Então, eu vou querer transformar esse formato de fração em formato decimal. Como eu vou proceder? Esse 10 aqui, ele na verdade está dividindo 2, então eu sei que vai ser um valor abaixo de 1, 0, alguma coisa. Mas para transformar ele então numa fração decimal, eu vou estar olhando a quantidade de zeros que o número de baixo tem. Então, no caso do denominador aqui, o 10, ele tem um 0. Então, a vírgula que está escondida aqui atrás do 2, ela vai pular uma casinha para frente, então para a esquerda. Então, a vírgula vai pular para lá, para a esquerda. Uma casinha, porque o 10 tem um 0. Então, se ela pular uma casinha para a esquerda, ela vai estar pulando na frente do 2. Como não fica legal deixar assim,
a vírgula sozinha na frente do 2, a gente acrescenta o 0. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Então, ó, o 10 tem um 0, a vírgula vai pular uma casinha para a esquerda. E aí, eu acrescento o 0 aqui. Agora, nós temos a mesma maneira da de cima, porém, agora o denominador é 100. Então, como 100 tem 2 zeros, a vírgula vai pular 2 casinhas para a esquerda. Lembrando sempre que a vírgula ela tá aqui atrás, a menos que aparecer um número já com vírgula. Aí a vírgula já vai estar lá. Aí a gente vai pular aquela vírgula lá. Nesse caso aqui, então, a vírgula tá escondida atrás do 3, ela vai pular 2 casinhas para a esquerda. Então, eu já vou acrescentar os zeros aqui, os 2 zeros, e vou colocar o 3 aqui. Então, ela vai pular 2 casinhas. Ela tá aqui, então, 1, 2. Então, ela vai vir aqui assim, 0,03. Agora, quando eu tenho 2 números no numerador, o 21 dividido por 10. Novamente, ela vai pular uma casinha, porque o 10 tem um 0. Então, ela vai pular para lá. Então, aqui eu já posso ver, se a vírgula tá aqui atrás e ela vai pular uma casinha, ela vai pular aqui no meio. Então, vai ficar 2,1. Agora, nessa aqui, 32 centésimos, o 100 tem 2 zeros e, então, ele vai pular, a vírgula vai pular 2 casinhas para a esquerda. Se a vírgula tá aqui atrás, ela vai pular aqui e mais uma casinha aqui. Então, vai ficar o 32. Ai, deixa eu fazer mais espaço. 32, a vírgula pulou aqui, e aí eu acrescento o 0 aqui na frente, para não deixar a vírgula sozinha ali. Então, vai ficar 0,32. Lembrando, então, que a vírgula pulou 2 casinhas para cá, na frente do 3, porque o 100 tem 2 zeros.